Já estamos de volta e o Ministério Público de Santa Catarina decidiu arquivar a investigação sobre a morte de um menino de 5 meses ocorrida em março do ano passado. O bebê foi encontrado morto por professoras durante o período de descanso em Major Vieira. Edneiva Soares, que tem os detalhes. Então, o Joaquim Ravi Koaski tinha apenas 5 meses de idade quando morreu no dia 26 de março do ano passado, durante a hora do soninho, a hora em que as crianças são colocadas para dormir, então, em uma creche municipal da cidade de Major Vieira. Quando a professora que cuidava dos alunos percebeu que ele dormia de bruços e estava já com os pezinhos para fora do carrinho, ela foi até ele e aí, então, ao apanhá-lo no colo, ela percebeu então que ele já estava pálido e que aparentava não estar vivo, já estava bastante gelado inclusive. Aí então ela correu desesperadamente para o corpo de bombeiros, fica ao lado da creche, praticamente ao lado da creche, e aí os bombeiros imediatamente fizeram a manobra de Highland, que é aquele tapinha nas costas da criança para desafogar do leite, já que o bebê tinha tomado leite um pouco antes de dormir, mas o que saiu das vias aéreas e da boca da criança foi muito sangue e também uma espuma, o que não é típico de casos de afogamento com leite materno. O que teria que ser expelido seria o leite, não sangue. Aí, então os bombeiros já desconfiaram que não era essa a causa da possível morte da criança, que depois foi constatada no Hospital São Lucas da cidade de Major Vieira. Quando o bebê chegou no hospital, o médico que o atendeu já diagnosticou a parada cardíaca. Por mais de 1 hora tentaram reanimar a criança, mas sem sucesso. Aí então, desde aquele dia até esta semana, quando então foi arquivado o processo que havia de investigação e envolvia a morte da criança, as causas da morte da criança e o possível envolvimento das professoras da creche em que ele estudava, até agora não se sabia exatamente a causa da morte. E a família continua sem saber exatamente qual foi a causa. Isso porque em todos os exames que foram feitos, tanto o laudo pericial quanto o exame toxicológico, atestaram que não há uma causa precisa da morte. Por exemplo, o laudo pericial não encontrou nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de lesão nessa criança, foi examinado o crânio dela, o cérebro, nada de anormal foi constatado. E no caso do exame toxicológico, apenas a presença de medicamentos no corpo da criança foi detectada. Mas, segundo os especialistas, quem fez o exame, esse total que foi encontrado, esse total de medicamentos que foi encontrado no corpo da criança não poderia causar uma morte, nem mesmo mal-estar na criança. Então não é a causa. O que aí, ao fim de todos esses laudos, ficou constatado e o Ministério Público registrou no arquivamento do processo, é que possivelmente a causa da morte é o que se chama de morte súbita da infância. É uma das principais causas de morte de criança menos de 1 ano de idade no mundo. E ela pode ser causada por vários fatores, desde uma má formação no processo de gestação, até o fato da criança dormir de bruços pode complicar essa situação e levá-la à morte. E é o caso desse menino, porque ele costumava dormir de bruços. Mas essa não pode ser colocada, como o promotor muito bem frisou, como a causa exata da morte, porque é uma das possibilidades mais possíveis de terem acontecido, mas não exatamente a causa oficial dessa morte. Por conta disso, então, como não há uma causa precisa e também não há nenhum indício de negligência por parte da creche em que essa criança estava, então o promotor decidiu pelo arquivamento dessa investigação e dessa forma, então, não há nada mais contra a escola, muito menos contra os professores, os monitores que lá trabalham.